Saúdo a todos com a paz do Senhor. Eu me chamo Érico Albuquerque e sou obreiro da Igreja Batista Ibal, extensão Tabatinga. Dando continuidade ao nosso momento contexto teológico, hoje nós iremos trazer para os irmãos o segundo vídeo contendo algumas informações sobre o livro de Juízes. Bem, o livro de Juízes ele é escrito justamente no período que vai entre a liderança de Josué, ou seja, a preparação para o povo entrar na terra prometida, e fica também entre justamente o período monárquico, com seu primeiro rei, o primeiro rei de Israel, que foi o rei Saul. Esse período vai trazer grande sofrimento para o povo de Deus. No capítulo 24 de Josué, Josué vai preparar o seu povo para que eles dominassem, se apossassem da terra de Canaã. E é interessante que Josué firma um pacto, trazendo à memória tudo que já havia acontecido com aquela primeira geração, na liderança de Moisés, com a desobediência do seu povo. O falecimento de Josué vai trazer para o povo muitas dúvidas e incertezas. A Bíblia não explica o porquê nesse período não houve um líder. É interessante que o livro começa com um prólogo, ou seja, um preâmbulo inicial, onde vai trazer como seu contexto o fracasso do povo na tentativa de se apossar em Canaã, e vai trazer também as consequências do pecado do povo. Na segunda parte do livro nós vamos ver a atuação dos 14 juízes, onde Deus levanta, num período de 410 anos aproximadamente, para interceder pelo seu povo. E na última parte, do capítulo 17 ao 19, nós vamos ter o epílogo, ou seja, uma conclusão contextualizada de todas as perícopes do livro. Nós vamos ter, nesse último contexto final, o resultado do fracasso espiritual e social do povo de Deus. Os juízes, eles vai nos dar a certeza da importância da liderança frente ao povo de Deus. Deus havia orientado que o povo não se juntasse com outras nações, pois ao entrar na terra de Canaã, existia ainda os cananeus, os heveus e outras tribos, ou seja, outras nações faziam parte de Canaã naquele período. Deus, através de Josué, vai orientar que o povo subjugasse e não se juntasse a eles. E o povo de Deus, de forma errônea, vai fazer justamente o diferente. Eles vão contrair matrimônio, eles vão se juntar com o povo inimigo. E isso vai lhe custar mais um cativeiro de 410 anos. O livro vai trazer em várias passagens, e naquele dia não havia rei entre o povo de Deus. No último capítulo do livro nós vamos ver o versículo que diz: e naqueles dias não havia rei em Israel, e cada homem fazia o que era bem aos seus olhos. Josué já havia alertado, já havia orientado ao povo de Deus. Porém, esses vêm a desobedecer a orientação de Deus. Essa terceira geração, da segunda para a terceira geração que entra em Canaã, vai viver um período de anarquia social, talvez a maior anarquia social já vista na história da Bíblia. Esse acontecimento ocorre praticamente no século XV e vai nos dar muitas lições, esse livro de Juízes. Primeiro, eu queria enfatizar a importância da obediência a Deus. Precisamos ouvir o que Deus tem a nos orientar. O povo de Deus, no último capítulo de Josué, no capítulo 24, vai firmar o pacto com Deus. Mas foi só Josué morrer que o povo se juntou
com o exército inimigo e passou a adorar o deus Baal. A outra lição que eu trago é que o homem sem líder, um povo sem liderança, eles passam a se degladiar entre eles próprios. É interessante que durante a segunda parte do livro, onde vai trazer a atuação dos juízes, reforçando que a primeira parte vem o prólogo, onde vai trazer o contexto inicial. Na segunda parte vai trazer justamente a atuação desses 14 juízes durante períodos. E a terceira parte vai concluir com o epílogo. E é importante nós frisarmos que os juízes que foram levantados, muitas vezes, alguns deles, ao invés de melhorar a situação, ao invés de assumir o papel de líder, eles vão justamente complicar ainda mais a situação que já era ruim, de apostasia, de falta de fé e de desvio espiritual. O povo de Deus nesse período vai sofrer uma das suas maiores baixas sociais, econômicas, culturais e, sobretudo, religiosa. E o interessante é que, como se não bastasse a união do povo de Deus com os cananeus, os heveus, os heteus e outros que faziam parte nesse período de Canaã, as tribos passaram a lutar entre si. Ou seja, temos nesse período duas batalhas. As batalhas com os inimigos, com as nações inimigas, e temos também uma guerra civil, propriamente dita, onde as tribos lutam entre si. E dentro dessa perspectiva de desordem e anarquia social, o povo de Deus vai perecer por mais 410 anos aproximadamente. Lembremos que o povo de Deus já havia sido tirado do Egito após 430 anos de cativeiro. O povo vem com Moisés, passa 40 anos no deserto, aquela geração não entra na terra prometida por conta do pecado e da falta de fé. Posteriormente, essa segunda geração que adentra em Canaã no período de juízes, ela é liderada por Josué, e aí vai ser uma geração mais avivada, porque essa geração já havia visto o que seus pais haviam feito para não herdar a terra. No último capítulo, Josué vai reafirmar o pacto de Deus com seu povo, e o povo concorda de imediato, mas posteriormente, após a morte de Josué, o povo, ao entrar na terra prometida, faz justamente tudo ao contrário do que Deus orientou. Então, que possamos tirar lições do livro de Juízes, que possamos entender e praticar a obediência, pondo em prática as orientações que Deus tem nos dado. Que Deus possa abençoar cada um de vocês, e agradeço a Deus pela oportunidade de estar crescendo junto com os irmãos a cada dia, através dessas breves reflexões concernente à historicidade dos livros da Bíblia. Que Deus possa abençoar a todos.